Então, fala pessoal, aqui é o Nando, mais um vídeo no canal. E tá tendo muitos boatos aí, né, de uma possível terceira guerra mundial. Então, eu achei esse vídeo aqui e vim reagir a esse vídeo aqui com vocês, tá? Sobre essa possível terceira guerra mundial, será que isso pode ou não acontecer? Então o mundo está meio em choque com isso, tá? E esse vídeo vai estar explicando melhor o que está acontecendo. Eu vou estar aqui assistindo com vocês e comentando, beleza? Então, deixe seu comentário me dizendo o que você acha. Bora pro vídeo. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo responderei uma pergunta muito repetida por aqui desde ontem. Agora que a Ucrânia já atacou a Rússia com mísseis de longo alcance dos Estados Unidos, por que Putin ainda não usou as suas armas nucleares, como vem ameaçando tanto fazer? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. O pessoal fala que o Putin ele é muito estrategista, né? Vamos ver até que ponto, né? Se ele é estrategista mesmo. E acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Na madrugada do 1000º dia da guerra, a Ucrânia alcançou um marco estratégico ao utilizar, pela primeira vez, os mísseis Atacams em território russo. Esse episódio foi descrito como um divisor de águas por analistas militares. Mas o que são esses mísseis e por que eles são tão importantes? Os Atacams, sigla para Sistema de Míssil Tático do Exército, são mísseis balísticos táticos fabricados pelos Estados Unidos. Com um alcance de até 300 km, eles são projetados para atingir alvos de alta prioridade com precisão cirúrgica. Capazes de evadir sistemas de defesa antimísseis devido à sua velocidade e trajetória, eles representam uma evolução na capacidade ofensiva da Ucrânia. Ao contrário de ataques com drones ou artilharia convencional. É isso que eu fico pensando, sabe? Se caso lançassem uma bomba nuclear, será que o sistema antimíssil ele ia conseguir parar essas bombas nucleares? Será que tem essa tecnologia para conseguir parar antes desses mísseis alcançarem cidades, alcançarem territórios? Não, o Atacams oferece alcance, impacto e precisão que mudam o equilíbrio tático. O ataque em questão visou depósitos de armas na região de Briansk, cerca de 110 quilômetros dentro do território russo. Embora Moscou tenha afirmado que 5 dos 6 mísseis foram interceptados, especialistas ocidentais e ucranianos questionam essa afirmação, apontando para vídeos que mostram grandes explosões secundárias e danos estruturais em alvos estratégicos. Mas como foi que a Ucrânia conseguiu obter essa arma? Aqui entra um papel crucial dos Estados Unidos. A administração Então, o que você está falando é que foi os Estados Unidos que deu essas armas aí para a Ucrânia, ou seja, indiretamente os Estados Unidos também está na guerra a favor da Ucrânia, né? Então, isso se torna tudo mais tenso ainda. Biden demorou meses para autorizar o envio desses mísseis, pesando os riscos da escalada contra a necessidade de fortalecer a posição ucraniana no campo de batalha. A decisão, anunciada em um momento crítico, reflete o dilema constante do Ocidente: apoiar a Ucrânia sem provocar uma resposta desproporcional de Moscou. Mas o uso dos Atacams é apenas uma peça no xadrez estratégico mais amplo. O que realmente chamou a atenção foi a resposta de Moscou, que revelou uma mudança preocupante na sua doutrina nuclear. Poucas horas após o ataque ucraniano, Vladimir Putin assinou uma atualização na sua doutrina nuclear. Para muitos, essa mudança foi uma resposta direta à crescente capacidade ofensiva da Ucrânia, evidenciada pelo uso dos Atacams. Mas o que... E as pessoas pensavam que essa guerra, quando começou, ia acabar em semanas, né? Mas está durando já 1000 dias. O pessoal achava que ia acabar em semanas. E olha só quanto tempo que está durando, né? Infelizmente, a guerra acaba ceifando vidas tanto do pessoal da Rússia quanto da Ucrânia, que mesmo eles são o mesmo povo praticamente, né? Que foi que realmente mudou na doutrina russa? Historicamente, a Rússia utilizou a sua doutrina nuclear como uma ferramenta de dissuasão, enfatizando que armas nucleares seriam usadas apenas em resposta a uma ameaça existencial. No entanto, a nova versão introduz um conceito alarmante: qual
qualquer ataque convencional contra a Rússia realizado por um país não nuclear, com o apoio de uma potência nuclear, pode ser considerado motivo suficiente para uma resposta nuclear. Esse ajuste representa um endurecimento retórico, mas também uma tentativa de Moscou de manipular a narrativa. Ao redefinir as suas linhas vermelhas, Putin busca dissuadir o Ocidente de fornecer armas mais avançadas à Ucrânia. Afinal, um ataque com mísseis de longo alcance apoiado pelos Estados Unidos pode agora ser enquadrado como uma agressão conjunta, justificando, ao menos teoricamente, uma retaliação nuclear. No entanto, há uma nuance importante. Apesar do seu tom belicoso, a doutrina revisada é também um sinal de fraqueza. Ela reflete o desespero de Moscou em uma guerra que não trouxe os ganhos rápidos esperados. A Rússia busca utilizar a ameaça nuclear não apenas para intimidar, mas para reforçar a sua posição em um campo de batalha cada vez mais desafiador. Mas então, por que, com essa doutrina mais permissiva, Putin ainda não autorizou um ataque nuclear? Essa é a questão central. A lógica sugere que, se Moscou revisou a sua doutrina para justificar um ataque nuclear, por que ainda hesita? A resposta está em uma combinação de fatores políticos, militares e humanitários que complicam essa decisão. Em primeiro lugar, há o isolamento diplomático. Apesar do apoio limitado de aliados como China e Índia, um ataque nuclear transformaria a Rússia em um autêntico pária internacional. Até mesmo Pequim, que mantém uma relação estratégica com Moscou, tem repetidamente enfatizado a necessidade de evitar o uso de armas nucleares. Além disso, o custo político interno seria muito pesado. Embora a propaganda russa tenha conseguido mobilizar parte da população em apoio à guerra, o uso de armas nucleares pode ser visto como um ponto de ruptura, especialmente se resultar em retaliações que afetem o território russo. No campo militar, as armas nucleares não são ferramentas de precisão. O uso de uma bomba tática na Ucrânia poderia devastar cidades inteiras, mas dificilmente mudaria o curso da guerra de forma decisiva. Na verdade, um ataque nuclear poderia fortalecer a determinação ucraniana e galvanizar ainda mais o apoio militar do Ocidente. Tecnicamente, o apoio do Ocidente é a Terceira Guerra Mundial, né? Porque você teria Estados Unidos contra a Rússia, né? Só que aí, os Estados Unidos atacando a Rússia, a China ia ficar do lado da Rússia. Então, essa seria a Terceira Guerra Mundial. A ação da OTAN continua sendo um grande fator dissuasório. Embora a aliança tenha reiterado que não busca um confronto direto com Moscou, um ataque nuclear contra a Ucrânia forçaria uma resposta, seja militar, seja através de sanções ainda mais severas. E há também o fator humanitário. A destruição causada por armas nucleares não se limita ao impacto imediato. A radiação, o deslocamento de populações e a devastação ambiental seriam catastróficos, afetando não apenas a Ucrânia, mas também países vizinhos, incluindo Bielorrússia e a própria Rússia. Mas e se Putin optar por cruzar essa linha? Vamos. Esse que é o problema, né? Ele atacando a Ucrânia, que é o próprio povo dele, com a radiação pode afetar a própria Rússia, né? Então é muito complicado mesmo. Vamos agora explorar o impacto potencial de um ataque nuclear russo. Se a Rússia utilizar armas nucleares, o impacto será inimaginável. Em termos humanos, centenas de milhares podem morrer imediatamente, com outros milhões afetados pela radiação. Dependendo da dimensão do ataque, a infraestrutura ucraniana seria obliterada, eliminando qualquer chance de reconstrução rápida. Além disso, o efeito ambiental seria devastador. A radiação contaminaria terras agrícolas, rios e até a atmosfera, espalhando partículas radioativas por toda a Europa. Isso geraria uma crise humanitária sem precedentes, com refugiados inundando países vizinhos já sobrecarregados. Mas os efeitos não seriam apenas locais. E se acontecesse a Terceira Guerra Mundial, já para pensar que o pessoal considera o Brasil como o celeiro do mundo. Ou seja,
as pessoas iam vir em massa pro Brasil se refugiar aqui também. Porque querendo ou não, o Brasil ele acolhe todo mundo, o mundo inteiro praticamente. Já pensou nisso? Como que ia ficar a situação do mundo? Muitos e muitos iam vir pra cá. Pensa nisso. A economia global correria o risco de entrar em colapso diante da incerteza e da possível escalada para um conflito global. Os mercados de energia seriam particularmente afetados, já que a Rússia ainda é um dos principais exportadores de petróleo e gás. Por fim, um ataque nuclear minaria qualquer legitimidade restante do governo russo. Em vez de projetar força, Putin se tornaria o arquétipo de um líder perigoso e irracional, potencialmente acelerando a sua queda política. À medida que a guerra na Ucrânia se prolonga, o espectro de um ataque nuclear paira como uma ameaça constante. No entanto, a hesitação de Putin reflete os altos custos associados com essa decisão. A guerra, embora devastadora, continua sendo travada dentro dos limites convencionais. Pelo menos por enquanto. E se é? Pessoal, esse aí é o vídeo, então. É um vídeo bem interessante, faz a gente pensar, né? E realmente o mundo está em alerta, está em estado de atenção, porque pode acontecer, infelizmente pode acontecer. E muitos esperam, sim, a Terceira Guerra Mundial. Pode ser não ser hoje ou amanhã, mas muitos esperam, sim, essa Terceira Guerra Mundial acontecer, tá? E é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e compartilha, beleza? Até mais!